Lá no coração do livro do Apocalipse, a gente encontra 7 cartas. À primeira vista, podem parecer só mensagens antigas enviadas para cidades que nem existem mais. Mas e se elas forem muito mais do que isso? E se, na verdade, elas forem um roteiro profético da história? A ideia central que vamos explorar é justamente essa. E se essas 7 cartas para 7 igrejas específicas traçassem um mapa de toda a era cristã? Desde os apóstolos até os dias de hoje? Vamos mergulhar nessa ideia. A gente vai fazer uma viagem no tempo, uma viagem cronológica. Vamos começar tentando decifrar o código por trás dessas cartas. Depois, vamos passar pelo fogo da igreja primitiva, pela corrupção da Idade Média, pela luz da Reforma, até chegar num diagnóstico bem direto sobre os nossos tempos. E tudo termina com um convite surpreendentemente pessoal. Ok, primeiro ponto, a gente precisa entender a chave de interpretação. Como é que uma mensagem tão antiga pode falar sobre tantos períodos diferentes da história? A fonte que analisamos se baseia no que é chamado de teoria da tripla aplicação. Basicamente, as cartas teriam um significado para as igrejas daquela época, um significado pessoal para qualquer pessoa em qualquer tempo e um terceiro significado, o histórico. É nesse que a gente vai focar. A perspectiva é de que cada igreja representa um período distinto da história. E aqui está o nosso mapa para essa jornada. É uma linha do tempo que cobre quase 2000 anos de história, dividida em 7 eras bem distintas. Cada uma delas representada por uma igreja. A gente começa com o zelo apostólico de Éfeso e vai até a condição atual de Laodiceia. Vamos começar nossa viagem lá no início. Os primeiros séculos. Foi um tempo de pureza na doutrina, sabe? Mas também de uma perseguição intensa e até brutal. A era de Éfeso foi a dos apóstolos, de muito crescimento, de pureza, mas com um alerta: o primeiro amor estava esfriando. Logo depois vem Esmirna, a igreja que sofreu. E aqui tem uma coisa notável: para ela não há nenhuma palavra de reprovação. A interpretação é que a perseguição que vinha de fora acabou mantendo a fé por dentro pura e forte. E aqui tem um ponto fascinante sobre a precisão profética segundo essa interpretação. A carta previa 10 dias de tribulação. Usando um princípio de dia por ano, isso apontaria para 10 anos. E o que a história registra? A perseguição romana mais severa sob o imperador Diocleciano durou exatamente 10 anos, de 303 a 313. É uma coincidência impressionante. Mas, e quando a perseguição para, o que acontece? De acordo com essa profecia, o inimigo mudou de tática. Se não dava para destruir a igreja por fora, a tentativa seria corrompê-la por dentro. A Era de Pérgamo representa justamente o período em que a igreja se tornou aliada do Estado. Com a popularidade vieram multidões de pessoas semi-convertidas que acabaram misturando ideias pagãs com a fé cristã. Isso preparou o terreno para Tiatira, a longa Idade Média, que é descrita como um período de profundo acordo com a idolatria e o erro teológico. Para simbolizar essa era, a profecia usa uma figura bem forte, Jezabel, a rainha lá do Antigo Testamento que introduziu a idolatria em Israel. Aqui, ela representa essa apostasia aberta, essa mistura de rituais pagãos com o cristianismo e a corrupção do poder religioso que marcou a Idade Média. Mas a escuridão não ia durar para sempre. A próxima fase na nossa linha do tempo profética é uma de redescoberta, de renovação. Sardis. Essa igreja representa a era da Reforma Protestante. A verdade da Bíblia começou a brilhar de novo. Mas a mensagem vem com um aviso bem sério. A igreja tinha nome de quem vivia, mas estava morta. Parece que as gerações seguintes não deram continuidade ao trabalho dos reformadores, deixando a obra pela metade. E aí, num contraste muito forte, vem Filadélfia, que significa amor fraternal. Esse período viu um reavivamento global, o nascimento das sociedades bíblicas, um movimento missionário gigantesco. Foi uma era marcada por um amor profundo pela palavra de Deus e um interesse enorme no estudo das profecias. E tudo isso nos leva até a 7ª e última igreja. A era final. A nossa era. Laodiceia. Segundo essa interpretação histórica, esta é a condição do cristianismo desde meados do século XIX até a volta de Cristo. Ou seja, essa é uma mensagem direta para o tempo em que a gente vive. E o diagnóstico é
Chocante. Essa é a única igreja que não recebe nenhum elogio. A visão que ela tem de si mesma é de riqueza, de autossuficiência, de sucesso. Mas o diagnóstico divino é o exato oposto. Uma condição de pobreza espiritual, de cegueira e de miséria. É uma crítica poderosa à complacência, ao materialismo. Depois de uma jornada histórica tão grande e de um diagnóstico tão severo, a mensagem não termina em condenação. Termina com um dos convites mais pessoais de toda a Bíblia. O ponto crucial é este. A imagem final não é de um juiz distante, mas de alguém do lado de fora, batendo na porta, esperando ser convidado para entrar. O apelo, mesmo na era mais criticada de todas, é para um relacionamento íntimo, pessoal. E assim, essa grande viagem pela história, de Éfeso a Laodiceia, termina. Não como uma previsão de eventos mundiais, mas com uma pergunta que ecoa através do tempo. Depois de toda a história, no fim das contas, tudo se resume a uma porta e uma decisão. A questão que fica no ar é como essa porta será respondida.